coloquei aqui o primeiro, deixei o computador, deixei as coisas, mas como estavam preparando toda a logística para o julgamento, eu fui ao meu gabinete para examinar uma petição que foi juntada ao processo, né, com a comunicação dos advogados do réu de que não compareceriam ao julgamento. Me apresento para toda a comunidade de Alegrete, a maioria já me conhece. Eu sou Rafael Echevarria Borba, sou juiz aqui na Vara Criminal do Alegrete desde 4 de dezembro de 2019. Sempre relato que quando chegamos na comarca tínhamos uma situação muito difícil de acúmulo de processos. Nós tínhamos mais de 7.000, próximo de 8.000 processos, uma realidade muito diferente. Era a época dos processos físicos e o início da implantação dos processos de execução criminal no sistema CEU, já processos eletrônicos. Chegamos sabendo o desafio que seria a comarca, que havia uma comarca, um grande acúmulo de processos, muitos processos aguardando julgamento. Fizemos diversos planos de trabalho, inicialmente tentando solucionar os processos de réu preso. Se a memória não me falha, quando eu cheguei na comarca, tinha 159 presos preventivos na comarca. Um presídio superlotado, uma enormidade de processos aguardando designação de audiência, sessões plenárias de júri. Foram feitos os primeiros planos de trabalho para nós julgarmos todos os processos de presos preventivos inicialmente e tentar regularizar a situação dos processos de execução criminal. A situação era tão caótica, quando nós chegamos à comarca, eu conversei com minha equipe, que é maravilhosa, a equipe de servidores da comarca de Alegrete merece todos os elogios. E conversei também com os policiais penais para tomar pé da situação do presídio. No outro dia, compareci ao presídio, conversei com representantes dos presos e as reclamações eram as esperadas, né? Superlotação, atraso no julgamento dos processos, atraso no exame de benefícios que a lei prevê para eles. Então, informei para eles, revisando os processos de réus presos. Então, se revisou decisões, se fez sentença, se fez instruções ali até o início do recesso. Iniciamos janeiro, fevereiro, num ritmo muito forte de audiências, sempre priorizando as audiências de réus presos. Inclusive, iniciando os primeiros júris, já no início do ano de 2020. Todos os planos de trabalho foram realizados e, logo depois, todos, como eu digo, tiveram que ser readequados, porque nós tivemos a pandemia. A pandemia é uma nova realidade, essa tragédia que atacou tantas pessoas, fóruns fechados, direcionamos verbas do Fundo de Penas Alternativas, tanto para o hospital aqui, para atacar essa pandemia, para ajudar, e muitas verbas para o presídio, inclusive criando sala de audiências para audiências virtuais. Aproveitamos, eu sempre digo, esse período sem audiências também acabou me auxiliando, porque tinha feito um ritmo muito forte de audiências no início, e eu não conseguia tempo para fazer todas as sentenças. Então, aproveitamos aquele período para sentenciar, conhecer bem a realidade de todos os processos da comarca. Quando reiniciamos as audiências virtuais inicialmente, conseguimos normalizar, acredito que no máximo em 2 meses, as audiências de réus presos.
Em setembro, retomamos os júris, com todos os cuidados por causa da pandemia. E setembro, segunda quinzena de setembro e outubro, priorizamos os processos de crimes sexuais que estavam parados, né? Grande maioria dos processos, processo da Meta 2, com maior atraso. Novembro, retomamos os processos de violência doméstica e fizemos todo o plano de trabalho, então, para 2021, né? Agora já estou até perdido, o ataque hacker foi 2021, né? Exatamente. Tivemos depois uma nova volta da Covid, né? Ali em janeiro de 2021. Inclusive, foi quando eu peguei Covid, nunca tinha. Lembro que, inclusive, quando eu peguei Covid, estou virtual para não transmitir para os outros, porque eu estou bem. Então, fiz audiências virtuais durante aquele período para evitar a transmissão para outras pessoas. Ali houve também necessidade de cancelamento de júris por causa daquela nova onda da Covid. Depois tivemos o ataque hacker, derrubou nossos sistemas, todos os planos de trabalho, todas as audiências, todas novamente foram remodeladas, tivemos que transferir e fizemos no ano de 2021, a partir de maio, tal atraso dos julgamentos de júri que nós tínhamos, nós marcávamos 2 júris por semana. Quebramos recorde aquele ano, fizemos mais de 50 júris naquele ano, a partir de maio, né? Prosseguimos. E esse ano estávamos já com uma organização muito perto do ID, e tivemos que cancelar os júris de junho, não dava tempo de cumprir. Retomamos agora em agosto. Quem me conhece sabe que, de regra, eu evito fazer júri em julho e em janeiro, por causa das férias dos jurados. E em Alegrete, por falta de jurado. Corpo de jurados de Alegrete sempre presente, sempre atentos, né? Prestam efetivamente atenção aos argumentos das partes, prezam ao compromisso que eles tomam no início da audiência. Em vista das manifestações que foram juntadas ontem ao processo, então, agora pela manhã, por isso que eu saí, inclusive, do salão do júri para poder elaborar a decisão, proferi uma decisão que já está disponível no sistema EPROC e vou passar a leitura, então. Vistos. Luiz Fabiano Quinteiro Jaques informou que o Ministério Público do Rio Grande do Sul publicou por volta das 20 horas deste domingo os autos do processo. Salientou que é evidente que há um potencial prejuízo à imparcialidade dos jurados, podendo macular a garantia constitucional do acusado ao julgamento justo e imparcial, além de violar o princípio da paridade de armas. Destacou, nesse passo, que a promotora de justiça, Rochelle Jelinek, designada para atuação em plenário, refere que os jurados vão se sensibilizar com o sofrimento do menino e vão proferir o julgamento de condenação. Portanto, requereu: 1. O cancelamento da solenidade aprazada para o dia 20 de agosto de 2024, haja vista a influência indevida dos jurados pelo conteúdo divulgado e a violação do sigilo do processo. 2. A realização para que apure as responsabilidades funcionais pela indevida divulgação do conteúdo abarcado pelo segredo de justiça. 4. Nos seguintes termos: é natural a eventual repercussão na comunidade local de delitos conforme os que foram imputados ao réu. No entanto, isto não é causa nem mesmo de desaforamento por mera suspeita de parcialidade dos jurados. Cito nesse sentido um julgamento, coloco o número da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é relator o eminente desembargador José Antônio Cidade Pitres, quando se entende que não deve ser julgado na própria comarca algum réu,
que se determina o julgamento, então, em outra comarca, mas que eu já adiantei que eu entendo que não é caso de desaforamento. As notícias produzidas pelo Ministério Público, inclusive, foram juntadas pelo próprio réu ao processo, e por não terem sido juntadas observando o prazo do artigo 479 do Código de Processo Civil, não deverão ser referidas pelas partes quando do julgamento na sessão plenária. Não impressiona nesse passo que na divulgação da matéria tenha sido exposta a opinião da promotora de justiça. Como dito, se trata de mera opinião dela e não tem por si só a força alegada pela defesa técnica. Explico. O último júri realizado no dia 13 de agosto de 2024, por exemplo, a promotora de justiça pleiteou a condenação da ré pela prática de homicídio qualificado. E o corpo de jurados entendeu por bem em absolver a ré. Isso quer dizer que a exposição da opinião da promotora na imprensa e mesmo seu eventual pedido de condenação perante os jurados não quer dizer que o seu pedido será acolhido pelo excelente corpo de jurados da comarca, os quais atentamente prestam atenção aos argumentos das partes e seguem com louvor o compromisso que fazem na sessão plenária nos termos do artigo 472 do Código de Processo Penal. Não há falar outro sim em novo sorteio de jurados, pois não se trata de justo motivo a mera divulgação de notícias pela imprensa sobre o julgamento. Não só, nunca foi causa para recusa motivada de jurado o eventual conhecimento dele sobre eventual conteúdo das notícias divulgadas pela imprensa. A notícia para a Corregedoria do Ministério Público, por sua vez, não necessita de intervenção judicial com expedição de ofício, sendo que é possível os próprios advogados se entenderem pertinente e noticiarem o fato para a Corregedoria. De qualquer forma, não há motivo para o exame deste pedido sem prévio contraditório. Não há falar em serem tomadas medidas para evitar a repetição do incidente ou qualquer outra forma de influência indevida sobre os jurados, pois não cabe prévia comunicação ao réu os advogados Rodrigo e Fabrício. A Associação Brasileira dos Advogados Criminalista, Abracrim, em seguida, informou que tomou ciência, através do seu associado, Dr. Tiago Machado Bataglin, devidamente inscrito na OAB, de publicação pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul de um vídeo institucional veiculado na página da entidade na rede social Instagram, bem como requereu a habilitação da Abracrim nos autos na qualidade de terceira interessada, bem como seja imediatamente determinada a remoção do Instagram e de quaisquer outras redes do... O signatário de plano indeferiu os pedidos nos seguintes termos: inexiste a figura do terceiro interessado a título de assistente da defesa técnica na ação penal pelo rito do Tribunal do Júri no primeiro grau de jurisdição. De fato, a assistência admitida pelo Código de Processo Penal é o assistente de acusação, artigo 268 e seguintes do Código de Processo Penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação e, em consequência, o requerimento realizado. Intime-se. O Ministério Público, por sua vez, senhores, essa manifestação dessa associação ingressou ontem, próximo das 22 horas. Né? Estava trabalhando ainda e estava, inclusive, realizando a prévia dos quesitos, como sempre faço, para os júris, para distribuir para o Ministério Público e para a defesa. Quando eu vi essa manifestação, eu mesmo já movimentei o processo concluso e fiz imediatamente o despacho, comunicando a minha competente gestora que providenciou a intimação, tudo isso ontem, após as 22 horas. Né? O Ministério Público, por sua vez, requereu que, em caso de não comparecimento dos defensores em plenário, seja reconhecido o ato atentatório à dignidade da justiça e a litigância de má-fé, e aplicada a multa de 10 salários mínimos para cada um dos advogados constituídos, além de fixada a obrigação de indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados e despesas que efetuou para o comparecimento dos membros do NAGE, Núcleo de Apoio ao Júri, e a sessão designada, bem como, em caso de não comparecimento deliberado dos defensores em desrespeito à decisão judicial, seja comunicado ao presidente da OAB-RS da comarca de Alegrete para que adote as providências cabíveis no âmbito correcional de sua instituição. Luiz Fabiano Quinteiro Jacques, por fim, com os seus advogados, na verdade, comunicaram, não tendo sido cancelada a audiência, o não comparecimento à sessão plenária designada no dia 20 de agosto de 2024, afirmando não haver má-fé processual, informando que realizarão a defesa em plenário em outra data, do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios, pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, retiro. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a dignidade da pessoa humana como ponto nuclear das suas diretrizes principiológicas e programáticas, referenciando-a no âmbito penal, na responsabilização por conduta penalmente imputável como decorrência da estrita observância das garantias constitucionais que as concretizam, tornando justo e legítimo um decreto condenatório. Conquistas inolvidáveis das sociedades modernas, as garantias constitucionais do devido processo legal, do exercício do contraditório e da ampla defesa, constituem, em outra faceta, a obrigação do Estado juiz de observância em todas as etapas de formalidades que realizam da dignidade da pessoa humana. Com efeito, o devido processo legal, ainda que instrumento do direito de punir, está em latim, ius puniendi, é garantia constitucional do acusado de observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, na não culpabilidade e da liberdade, uma vez que, ainda que advenha a decisão condenatória, será justa, pois assegurado o direito amplamente se defender. Legítima, portanto, a aplicação da pena do Estado. Aqui é uma citação que ele faz de um julgamento, um recurso especial, que é relator o ministro Arnaldo Esteves Limas. Por outro viés, é de se realçar que ilumina o processo penal, ainda estou lendo a transcrição, o princípio da boa-fé objetivo, norma extraída por previsão do artigo 3º do Código do Processo Penal e estabelecida no artigo 6º do Código do Processo Civil, no qual dispõe: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse aspecto, referida norma principiológica orienta o comportamento processual das partes, de lealdade, de exatidão e de lisura, estabelecendo um conjunto de diretrizes que implique segurança jurídica na relação processual e no desenrolar do próprio processo penal. Encerrando, então, a transcrição, volto, então, à fundamentação que elaborei. No caso dos autos, nulidade, é consignado em ata, é examinado, se eu acolhesse, cancelaria o júri, se não acolhesse, prosseguiria o júri, né? Feito o julgamento, cabe recurso de apelação, né? Mas, se o réu fosse absolvido, o réu nem teria interesse, né, em alegar essa nulidade, por isso que eu coloquei a questão do interesse recursal. Se fosse condenado, então, alegaria essa nulidade, e aí sim o tribunal examinaria se seria caso de anular o julgamento do júri para outro ser proferido. É incabível e ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento ao julgamento, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 77, inciso 4, parágrafos 2º e 5º do CPC. Os prejuízos causados para a sociedade com o não comparecimento no julgamento são elevadíssimos, pois houve toda a preparação para o julgamento com reserva de hotel para os jurados e providenciando o fornecimento de alimentação para eles, e ainda para as testemunhas e para o perito a serem ouvidos. A logística para o julgamento exigiu, inclusive, a condução do réu do presídio que está recolhido em outra comarca para a solenidade, bem como foi preparada toda a cobertura pela imprensa e foi preparada toda a estrutura de segurança, razão pela qual não há como acolher alegações de risco para os advogados do réu. Eu não coloquei ali, mas no corpo do pedido deles, quando justificaram o não comparecimento, é que eles informaram que não tinham porte de arma, então que eles não se sentiriam seguros de vir aqui, né? As testemunhas e o perito, outro sim, tiveram que desmarcar seus compromissos profissionais para serem ouvidos em juízo, bem como todos os jurados para o fórum se deslocaram nesta manhã chuvosa. O Ministério Público, por sua vez, também noticiou suas despesas, sendo que estas, como a do Poder Judiciário, são custeadas pelos impostos pagos por todos os cidadãos. Por outro lado, a presença dos pressupostos, requisitos e fundamentos, bem como a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas, foram reconhecidas quando da decretação da prisão preventiva e quando das decisões de manutenção preventiva. Cito aqui, senhores, vamos ver, 1, 2, 3, além da decretação, só a revisão, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decisões de revisão da prisão. Acrescento outros 5 o exame dos fatos, quando a sentença de pronúncia justificam a necessidade da prisão.
outra decisão, sendo que não foram apontados fatos novos a justificar sua revogação, razão pela qual mantenho a prisão preventiva em vista da gravidade concreta do crime e a necessidade da segregação cautelar, em vista do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parte final do artigo 312 do Código. Sua prisão foi mantida quando o julgamento do recurso sentido estrito interposto, não tendo sido noticiados, repito, os fatos novos a justificarem a revisão da prisão decretada. Cito aqui a ementa do julgamento do recurso em sentido estrito. Diante do exposto, ou seja, dos motivos e fundamentos agora expostos e os das decisões anteriormente proferidas, às quais me reporto e adoto como razões de decidir, mantenho a prisão preventiva do réu, artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, acrescentando que a utilização de técnica de motivação per relatione não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos que as adote como razão de decidir. Consta na edição 69. Não tendo comparecido os advogados, imediatamente intimo o réu para informar quem irá representá-lo na sessão plenária que ocorrerá dia 22 de outubro de 2024, às 9 horas. Ou, caso contrário, será representado pela Defensoria Pública. Ciente de que, em caso de não comparecimento, novo julgamento será realizado sendo representado pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. Condeno cada um dos advogados dos réus ao pagamento de 10 salários mínimos, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 77, inciso 4, parágrafos 2º e 5º do Código de Processo Civil. Imediatamente, outro sim, é entregue cópia da presente decisão ao presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Alegrete para que tome as medidas que entender pertinentes, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal. Dr. Valdir está ali. Dr. Valdir, lhe entrego agora ao final. Encaminhe-se cópia da presente decisão, ao qual se presta como ofício para a Procuradoria-Geral do Estado para que tome as medidas que entender pertinentes em busca de ressarcimento dos prejuízos ao erário público. Presentes intimados, inclusive as testemunhas, nós vamos colher agora a intimação deles e do perito da nova solenidade designada. Então, essa decisão, eu acabei já de a organização desse júri, exigiu um trabalho imenso, em 2 oportunidades já, pelo Poder Judiciário. A primeira, houve uma calamidade pública, essa enchente, essa tragédia, que ninguém nunca esperava. Esse julgamento sempre teve um andamento célere, em primeiro grau de jurisdição. Não podia marcar o julgamento anteriormente, exatamente porque o processo não tinha retornado dos tribunais superiores e, após o retorno, foi dado o devido andamento. Então, agradeço a presença de todos, a compreensão de todos. Está encerrada a sessão.